queridos, vamos ler então o texto sagrado, Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler nessa manhã os versos de 3 a 6, ok? Diz assim a palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, e assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Bem, queridos, até aqui nós temos refletido em cada versículo desse começo de Efésios e temos ficado admirados quando olhamos com profundidade para aquilo que o apóstolo está aqui falando, que, aliás, esse é o nosso desafio, não corrermos na letra, e ficarmos satisfeitos com palavras. O nosso desafio é olharmos a profundidade do que essas palavras estão dizendo, do que elas estão revelando a todos nós, do que o Senhor está revelando ao seu povo, à sua igreja, ok, queridos? Então, olhando para esse desafio, nós temos nos detido naquilo que o apóstolo Paulo tem falado aqui no início dessa carta tão importante, escrita para uma igreja chamada Igreja dos Efésios, que estava na cidade de Éfeso, ok, queridos? E bem, amados, o ponto de hoje está no verso 5, quando o apóstolo nos diz assim: nos predestinou, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou, se você preferir, o propósito de sua vontade. Isso que nos interessa aqui nessa manhã, o que esse verso está dizendo: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Bem, amados, o que o apóstolo diz no verso 5 está profundamente ligado ao que vem sendo dito desde lá dos versos 3 e versos 4. O que eles vêm dizendo? Desde o verso 3 a 4, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E no verso 4 ele diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Pois bem, o que ele passa a dizer no verso seguinte está em profunda conexão com o que acaba de dizer no verso 4, ou seja, que Deus nos elegeu para que nós estivéssemos perante ele de modo santo e de modo irrepreensível. Isso foi tratado no sermão da semana passada, ok, amados? E inclusive está lá a gravação. E nós temos meditado e olhado para a profundidade disso tudo. O que ele diz é algo importante demais para nós, que antes da fundação do mundo, o Senhor nos criou com o propósito de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ou seja, tratamos disso na semana passada, a única forma de estar diante de Deus é sendo santo e irrepreensível diante dele. Então, o que ele está dizendo aqui no verso 4, se a gente quiser fazer um breve resumo, mas daquilo que foi tratado na semana passada, não repetindo as mesmas palavras, que em seu propósito de salvação, Deus destruiu as obras do inimigo, do maligno, do adversário, e nos restaurou a uma condição espiritual, na qual nós podemos estar diante do Deus Altíssimo, santos e irrepreensíveis. Ou seja, se a gente quiser tratar dessa forma, é muito bem compreendido, muito bem plausível, muito plausível. Deus, em seu propósito eterno, ele destrói as obras do adversário, obras que nos afastaram do Deus Criador,
e nos coloca numa posição espiritual, e somente através dessa posição nós podemos estar diante de Deus de modo santo e irrepreensível. Tratamos muito bem disso, mas o que eu quero recobrar aqui é que o propósito eterno de Deus era, de fato, destruir as obras do maligno na nossa vida, na nossa história, o que nos mantinha afastados de Deus, para então nos dar condições espirituais de estarmos novamente restaurados diante de Deus, e só há como estar diante de Deus santos e irrepreensíveis. E ele faz isso em Cristo Jesus. Pois bem, assim como nos escolheu nele, verso 4, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Paulo poderia ter parado aí, amados, e já teríamos algo infinitamente maravilhoso e surpreendente, como conversamos bastante a semana passada. Nos seus propósitos eternos, Deus olha para uma parte do povo da humanidade e os escolhe para, agindo nas suas vidas, destruindo as obras do adversário, do maligno, pudesse conceder que esses seus escolhidos estariam diante dele da única maneira que é possível estar diante de Deus: santos e irrepreensíveis, por conta de Cristo Jesus. Então, amados, ele poderia ter parado aí e já teria nos dado a condição de conhecermos algo infinitamente maravilhoso e surpreendente, como meditamos bastante na semana passada. Mas Paulo não para aí. E poderíamos perguntar o seguinte: mas ele poderia dizer algo mais do que isso? Que agora esse ser humano que estava afastado de Deus por conta do seu pecado, da sua condição de nascença, não porque cometeu isso e aquilo, mas comete isso e aquilo por causa da sua condição. Então, numa obra maravilhosa, magnífica, surpreendente, ele nos dá essa condição, esse status. Estamos diante dele com segurança, porque estamos santos e irrepreensíveis em Cristo Jesus, através da nossa união com Cristo Jesus. Ele poderia dizer algo mais do que disse? Isso já não é maravilhoso, amados? Porque se você conhece bem a Escritura Sagrada, você sabe que a iniquidade não prevalece diante de Deus, não tem condição de prevalecer, e nem aquele que pratica a iniquidade. E na sua obra em Cristo Jesus, nós estamos seguros de que podemos permanecer diante dele, porque em Cristo nós estamos santos e irrepreensíveis. Haveria algo mais para se acrescentar a essa maravilhosa notícia? A consciência do ser humano o acusa, de fato, que ele tem um débito com Deus, e ele tem uma segurança, ele tem um medo, ele tem um pavor da morte, porque ele não sabe o que pode encontrar, e a sua consciência o acusa. E quando nós estamos em Cristo Jesus, amados, nós recuperamos essa segurança e essa certeza de que, através da nossa fé no seu Filho, nós estamos numa condição de total paz. Já não há nenhuma condenação para o cristão em Cristo Jesus. Paulo poderia dizer algo mais que fosse mais maravilhoso do que isso? Ele teria algo mais a dizer? Sim. E ele diz. Depois que ele diz: assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E ele tem algo mais a dizer. E o que é? E em amor, verso 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Espera aí. O que o apóstolo Paulo está aqui dizendo, amados? O que a gente está dizendo, ele está acrescentando algo mais. Se tudo já era tão maravilhoso, o Senhor do Universo, através da obra de Cristo, dizer: não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, vocês podem ficar diante de mim, vocês já superaram a condenação do ser humano, e sabemos muito bem que inclusive a morte entrou no mundo por conta do pecado. Temos alguma dúvida do estrago que é a condição de pecador do ser humano? Será que falta dúvida? Temos dúvida ainda, amados? E o Senhor diz: vocês foram eleitos para estarem diante de mim, santos e irrepreensíveis. Se não há o que ser cobrado, não há
o que ser julgado, se a pessoa que está diante de Deus é santa e irrepreensível, ele julgaria por quê, amados? Deus não cobra duas vezes a mesma coisa. Não há pendência entre nós e Deus que estamos em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso demais, amados. Como seres humanos e conhecendo quem somos. Mas Paulo vai além e ele diz: e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Aí, amados, espera aí. Isso é verdadeiramente estonteante. Porque ele não está dizendo, amados, o seguinte: olha, está tudo resolvido. Vocês podem existir na minha existência. Esse mundo está julgado. Ele vai ser condenado, mas vocês não entram em juízo. Passaram da morte para a vida. Na eternidade, fiquem seguros, porque vocês não serão condenados. Mas não é só isso, amados. Ele diz o seguinte: em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Ele está falando de uma posição por conta do amor de Deus, pela qual nós somos colocados num lugar de muito privilégio. O amigo é bem recebido em casa, mas o filho tem lugar especial. Os servos de um bom patrão são honrados, muito bem cuidados, mas o filho tem uma relação mais íntima e de amor. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Então, amados, o que ele está dizendo aqui é estonteante. E eu gostaria que o nosso coração fosse despertado para percebermos o quanto tudo é tão maravilhoso. Não é um bando de gente que passou da condenação para a vida e que vai entrar na eternidade e somente usufruir da vida. Mas ele nos predestinou para termos um relacionamento profundo e maravilhoso. Isso é estonteante, amados. Antes da fundação do mundo, foi o plano e propósito de Deus que certos membros da raça decaída de Adão, presta atenção, amados, o que Paulo está dizendo, queridos, é que antes da fundação do mundo foi propósito de Deus que certos membros da raça decaída de Adão, que tinham caído e ficado separados dele, o Deus bendito, Todo-Poderoso, e que tinham ficado em desarmonia com ele, como nós vemos muito bem no mundo, amados. A harmonia ou desarmonia entre o mundo e Deus. Claro que há desarmonia. O que Deus diz é assim: não, vou fazer assado. Isso é amargo. Não, isso é doce. Isso é treva. Não, isso me ilumina. Eu vou viver assim. Tinham caído e ficado separados dele. Tinham ficado em desarmonia com ele, em suas mentes, que por isso estavam debaixo da sua ira, e nada mereciam, segundo a perdição, ou senão a perdição. Dessa humanidade, dessa multidão, Deus separa alguns membros para se tornarem não livres da condenação somente, mas seus filhos, num relacionamento marcadamente profundo. Queridos, as implicações dessa eleição para adoção como filhos são tão maravilhosas que seus detalhes não caberiam aqui num sermão como esse, ok, amados? Obviamente. São tantos detalhes maravilhosos que essa eleição para adoção traz em nossa vida que não temos aqui tempo de colocar tudo o de maravilhoso que isso implica. Mas eu queria continuar dizendo o seguinte, que não há nada mais elevado para um ser humano
do que o privilégio de ser um filho de Deus nos termos do Evangelho, amados, tá? Existe uma concepção da filiação universal dos seres humanos. A gente diz, filho de Deus, fulano é um filho de Deus. Esse é um modo de se referir à filiação universal dos filhos de Deus, ou filiação universal de Deus, porque Ele que nos dá a respiração, o ser, a vida, faz vir sol sobre os justos e injustos. Nesse sentido, há como dizer, há como falar da filiação universal. Ok? Mas o que Paulo está falando aqui não é isso, amados. E, inclusive, é uma forma muito equivocada de se dar esperança, uma falsa esperança, porque se acredita que basta essa filiação universal, o fato de ser um ser vivente, vai gerar uma falsa esperança de que isso é suficiente para estarmos na família de Deus, conforme ele está falando aqui. E não é, amados. E não é. Pois bem, amados, o que Paulo está falando é de outra ordem. É de outra natureza. Ele está falando da filiação em termos da redenção. Ok, amados? E não há nada mais elevado para o ser humano do que o privilégio dele ser filho de Deus nos termos do Evangelho. Porque mesmo os filhos de Deus que não estiverem em Cristo, eles serão condenados segundo a palavra do Evangelho, amados. Ok? Não é disso que o apóstolo Paulo está falando. E prosseguindo, queridos, quando Deus adota homens e mulheres na sua família, Ele garante que eles não terão apenas os direitos e privilégios de serem filhos de Deus, mas garante também a natureza e a disposição consoante a essa filiação. Isso é importante demais. Deus faz isso através da regeneração. Deus nos renova segundo a sua imagem, segundo o seu conhecimento, segundo a sua santidade. Isso é óbvio de se pensar, amados, porque Deus jamais terá em sua família aqueles que são estranhos a essa atmosfera. Que atmosfera está falando, José? A atmosfera da família de Deus, do povo de Deus. Ele jamais terá nessa família alguém que seja estranho a essa atmosfera, ou seja, que não admire a santidade de Deus, que não admire o respeito, a honra e o temor a Deus. Mas Ele nos escolheu, nos predestinou para sermos adotados como filhos. E por isso, Ele providencia o que conhecemos como regeneração, o novo nascimento. Porque Ele muda a nossa natureza e passamos e deixamos de ser estranhos à atmosfera da sua família. Esse ato de Deus nos transfere de uma família estranha para a família do próprio Deus. É isso que Paulo está falando aqui, amados. E com isso, queridos, trata-se do ápice da graça de Deus e seus privilégios. Isso deve abalar a nossa imaginação. E abala. Por quê? Por causa da maravilhosa condescendência e amor de Deus por nós. Cristiane estava aqui ouvindo a música, ou vamos ao altar, e ela vem aqui falar emocionada, porque chegar lá diante dele é um privilégio que é dado àqueles que são chamados por Ele. Estar diante do altar dele, sem ser santo e irrepreensível em Cristo Jesus, é estar num lugar de perigo e de condenação. Agora, Paulo está dando um passo a mais. Ele não nos chamou somente dizendo o seguinte: vem, pode vir, fica aí, está em paz, não há guerra mais entre nós. Não, ele diz o seguinte: eu quero ter um relacionamento de pai e filho com você.
Isso, de fato, abala a nossa imaginação, devido à maravilhosa condescendência do amor de Deus. João ficou extasiado, queridos, com esse elevado amor de Deus. E eu convido a você, faça um esforço para ficar também extasiado com isso. João ficou extasiado com essa condescendência de Deus e com esse amor de Deus. Lá na sua primeira carta, capítulo 3, verso 1, ele diz: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. É como se João estivesse extasiado, dizendo: não dá para compreender a profundidade dessa condescendência e desse amor. Vejam que amor é esse. Vejam que amor ele tem dedicado a nós, a ponto de sermos chamados filhos de Deus por ele. E de fato somos filhos de Deus. João não poderia compreender esse amor nunca. E queridos, a eternidade não vai diminuir essa maravilha diante de nós. Muito ao contrário, quando nós estivermos tomando posse da nossa herança, essa maravilha, ela aumentará ainda mais. Porque às vezes a gente vai estudando as coisas, compreendendo as coisas, e parece que vamos dando conta e podemos ter o perigo de esvaziar a glória e a majestade das coisas. Contudo, amados, a eternidade não diminuirá essa maravilha de Deus nos ter amado tanto a ponto de ter nos adotado como filhos em sua família e nos predestinou para Ele. Fica aqui do meu lado, está tudo em paz, vocês podem ficar aqui. Não. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Queridos, o que Paulo revela aqui em Efésios 1, 5, são declarações que expressam o elevado e onipotente amor de Deus por nós. E ele também fala disso em Romanos 8 e em Gálatas 4. Eu queria dar uma olhadinha rapidamente com vocês. Romanos 8, versos de 15 a 17, ele diz assim: porque vocês não receberam... Aqui ele está indo mais fundo, é o mesmo apóstolo que está falando lá em Efésios. Capítulo 8 de Romanos, verso 15, ele diz: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Ele é todo poderoso, digno de glória e honra, mas é o meu Pai Celeste. Estão entendendo? O escândalo glorioso dessa vontade de Deus e do que Ele quer conosco. O próprio Espírito, ele prossegue no verso 16 do capítulo 8 de Romanos, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Aí agora ele já começa a falar dos privilégios e da glória. Opa, se somos filhos, somos herdeiros. É uma conclusão quase que óbvia. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eis aí, amados, falar um pouquinho disso aqui. Quais são os privilégios que esse propósito eterno pode trazer para a nossa vida? Porque eu olho para fora, e está todo mundo respirando como eu. Porque Ele dá respiração a todos, mantém o ser. Está todo mundo recebendo o sol e a chuva. A comida vem na nossa mesa como vem na vida de todos. Me mostra os privilégios de ser filho de Deus nos termos da redenção
do Evangelho. Vamos lá. Se somos filhos, no sentido da redenção do Evangelho, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Claro que é importante nós fazermos uma distinção entre a filiação na Santíssima Trindade, no sentido em que Deus é distintamente Pai da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, esse santo mistério, mas segundo a sua pessoa, a sua natureza humana, o Jesus que andou pelas ruas da Galileia, por exemplo, em relação a ele, nós somos co-herdeiros de Deus. Então vamos começar aqui a fazer um monte de imaginação, não precisa. Primeiro que a eternidade nunca vai murchar a glória que nós receberemos em Deus, mas vamos olhar para aquilo que nós podemos olhar e dizer assim, eu entendo, por que eu sou cordeiro de Deus? Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O que Cristo herdou, amados? Ele viveu como homem, como nós vivemos, como seres humanos. Ele encarou a vida, sofreu no mundo e morreu, porque teve que morrer. Mas o que ele herdou, como filho de Deus? A ressurreição. Amém, amados? Sabemos que nós somos herdeiros dessa mesma ressurreição. Amém, queridos? Se somos herdeiros, somos também, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ele, como filho de Deus, teve direito à ressurreição dos mortos. Como filhos de Deus, nos termos do Evangelho, nós temos direito a essa ressurreição também. E ele prossegue. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos para que também com ele sejamos glorificados. Então já vemos aí duas heranças. A ressurreição dos mortos. O que significa dizer que você, o dia que plantar essa verdade no seu coração, você não vai ter pavor da morte. Você não vai se jogar diante dela. Ela vai te trazer apreensões. Faz parte da natureza humana. Mas você não vai ser devorado pelo pavor. É muito comum o testemunho de pessoas que estão no leito de morte e começarem já a expressar a glória da esperança que tem em Cristo. Quantos filhos ouviram os pais dizendo, no seu leito de morte, eu sei que eu vou encontrar com Ele. O que é isso, amados? A herança, co-herdeiros com Cristo Jesus. Mas não fica só aí. Se somos herdeiros de Deus e co-herdeiros, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, com Cristo. Se com Ele sofremos, para também com Ele sermos glorificados. Outra herança. Vamos pensar aqui em glorificação. Nesse nosso mundo moderno, né? Mundo de luzes, celebridades, de glória mundana. Não vamos confundir, amados. Mas o que seria para nós hoje sermos glorificados ao modo de Cristo? Primeiro, pensemos no seguinte, amados, em algo que dói no nosso coração, nós que amamos a Cristo de verdade, amamos a Deus de verdade, é termos que conviver com a fraqueza do pecado dentro de nós. Eu não vou fazer isso, Senhor, e quando percebemos, estamos enamorando, flertando com tudo aquilo que Deus odeia. Isso nos humilha, nos traz ao arrependimento, nós vamos diante dele e dizemos, perdoe-me, Senhor, meu Pai. E não ficamos mergulhados ali.
E isso vai marcando a nossa história, e a gente quando lembra, poxa, naquele tempo eu errei contra o Senhor, pequei contra o meu Deus. Ninguém celebra isso, amados, quando é filho de Deus, adotado por Deus. Agora você imagina o tempo em que você não terá mais em você nenhum tipo de fraqueza que desaponte seu Pai Celeste. Isso é glória ou não é? Nós conseguimos olhar esse estado aqui desse mundo, mas nós sabemos que nós herdamos de Cristo Jesus esse modo de estar glorificado. Ok, amados? Isso do ponto de vista negativo, ou seja, abandonando aquilo que tem que ser abandonado para sempre, não ser tentado, nem pela natureza, nem por Satanás, por absolutamente nada, nem pelo mundo. Não sermos mais seduzidos, um estado de glorificação. Agora imaginem os pontos positivos dessa glorificação. Amarmos a Deus com toda a intensidade do nosso ser. Desejar como deleitável somente aquilo que é a vontade de Deus. Imaginem, é glorificação ou não é? E obviamente, tem outras glórias que nós vamos conhecê-las somente lá. Mas Paulo também fala disso lá, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, versos de 3 a 7. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. É o mundo quem dita, quem manda. Vindo, porém, a plenitude do tempo, eu amo esse verso. Vindo, porém, a plenitude do tempo, ou seja, no tempo certo. Aquele tempo que dividiu a história entre antes e depois de Cristo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê? Adoção de filhos. Ele não está falando só justificação, só regeneração. Ele está falando de adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro de Deus. De tudo que já falamos aqui, obviamente não caberiam todos os privilégios nesse sermão dessa manhã. Queridos, essa doutrina, ela é mais que gloriosa, porque ela revela o amor de Deus por aqueles a quem Ele escolheu. O privilégio de filhos, filhos de Deus. Talvez fosse mais inteligente dividir esse verso numa série de pregações. Mas vamos em frente. Essa doutrina é gloriosa porque ela revela o amor de Deus por aqueles a quem Ele escolheu. Povo de Deus, o povo de Deus, presta atenção. O povo de Deus é constituído por seres humanos que são filhos do Pai Celeste. No sentido da redenção, amados. O Pai Celeste os sustenta no mundo com o mais sublime e profundo relacionamento. Que relacionamento é esse? De pai para filho. De pai e filho. Só que a gente está falando do Deus Todo-Poderoso acima de todo o universo. Então, essa doutrina é maravilhosa porque ela mostra a grandeza do amor de Deus por nós. O Pai Celeste sustenta os seus filhos no mundo no qual nós vivemos, com o mais sublime e profundo dos relacionamentos. Eduardo e Manu têm relacionamentos pelo mundo, professores que os amam, colegas, amigos, familiares, mas nenhum deles se compara à profundidade e à sublimidade do relacionamento que há entre eles e o Mateus, como pai. E obviamente por Bia também.
porque está na qualidade do mesmo amor. Estão entendendo a grandeza desse amor, amados? Deus nos sustenta no mundo com o mais sublime e profundo relacionamento. Pois bem, amados, essa é a exposição, muito rapidamente, dessa doutrina tão maravilhosa, que não é só ter sido perdoado, passar da morte para a vida, não entrar em juízo, não ser condenado. Não, é estar num relacionamento sublime e profundíssimo com Deus, de pai com filho. O Evangelho é glorioso ou não? É boas novas ou não? Pois bem, amados, no entanto, como nosso objetivo aqui, eu tenho falado isso, na exposição de Efésios 1, é pastoral, nosso objetivo com essa exposição dessa série, ou dessa epístola, é puramente pastoral. Como eu tenho falado, não nos interessa por hora as celeumas, os debates, que essa doutrina da eleição e da predestinação envolve. O nosso objetivo aqui é pastoral, o que ela fala para nós, para a nossa vida. E como é pastoral, é importante falar, pelo menos de alguns aspectos, quando nós aplicamos essa doutrina tão maravilhosa à nossa vida, sob medida, sabe? As nossas vivências e a nossa história pessoal, tá lá, é a verdade de Deus. Agora, quando eu aplico tudo isso à minha vida, às minhas vivências e à minha história pessoal, antes, deixa eu dizer o seguinte: considerar essa doutrina a partir da confiança que temos na autoridade das Escrituras, somado ao testemunho interior do Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 8,16. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vamos lá, para onde eu quero levar vocês? Considerar essa verdade, essa doutrina, a partir da confiança que temos na autoridade das Escrituras. Não é a autoridade do pastor tal, do teólogo tal, do filósofo tal, do pensador tal, do religioso tal, mas é acolhê-la na autoridade, na confiança na autoridade das Escrituras, que é a palavra de Deus, somado ao testemunho interior do Espírito Santo, que testifica conosco que nós somos filhos de Deus. Isso nos faz, amados, perceber o quanto tudo isso está garantido. Essa doutrina gloriosa. Porque quem nos diz não pode mentir, ok, amados? Deus é veraz. Então a nossa confiança nessa doutrina está puramente, amados, na nossa confiança na autoridade das Escrituras, que é a palavra de Deus. E também temos o testemunho interior do Espírito Santo, esse selo tão maravilhoso. Mas quando essa doutrina tão gloriosa, amados, é mal interpretada ou entendida, compreendida, ela pode tornar-se uma maldição. O que eu estou dizendo é o seguinte, amados: ela é digna de total confiança, que aqueles que estão em Cristo, eles foram regenerados, justificados, mas não só isso, eles foram escolhidos, predestinados para serem adotados como filhos de Deus. Tá? É glorioso por conta da autoridade de quem fala. Mas quando essa doutrina tão gloriosa é mal compreendida, ela pode tornar-se uma maldição. Porque, amados, muitos querem desfrutar dos gloriosos benefícios de se sentirem, com aspas, tá? Se sentirem filhos de Deus, nos termos da adoção, sem, contudo, o mínimo de compromisso com o Pai Celeste. Então, quando essa doutrina tão gloriosa ela é mal compreendida, ela pode se tornar uma maldição. Eu volto a dizer, muitos gostam de, entre aspas, se sentirem
Filhos do Pai Celeste. Quem não gosta? Aquele que criou todas as coisas, que mantém todas as coisas, que é soberano sobre o universo, sobre os espíritos, absolutamente tudo. Nada é impossível para ele. A sua bondade, seu amor, que encheu esse planeta de coisas tão gloriosas. Quem não gosta de se sentir filhos do Pai Celeste, nos termos da adoção, segundo o Evangelho? Muitos querem desfrutar desse glorioso benefício, inclusive de se sentir. Contudo, queridos, sem o mínimo compromisso com o Pai Celeste. Estou aplicando isso na nossa vivência, na nossa história, tá, amados? E para isso eu trago aqui Malaquias, capítulo 1, versos 6 e 7. Escutem, por favor. O Senhor diz assim, Malaquias 1, 6. O filho honra o pai, não é? Essa crise de autoridade, de honra do pai, é uma crise, tanto que tem esse nome, é crise. Mas o filho honra o pai. E o servo respeita o seu senhor. Agora, olha o que ele pergunta. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, inclusive sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Pai, não está aqui pai, né? Como desprezamos o teu nome? E no verso 7 ele diz, vocês oferecem pão imundo sobre o meu altar e ainda perguntam em que te havemos profanado? Vejam, amados, essa paternidade, para ser real, ela pede uma resposta. E quando ela tem essa resposta. Nós precisamos não somente nos interessar por essas doutrinas de modo teórico, amados, mas nós devemos nos preocupar se nós estamos, de fato, vivendo uma vida coerente com a paternidade divina. É no mesmo termo, ou nos mesmos termos que nós tratamos na semana passada, daqueles que dizem o seguinte, olha, eu sou eleito de Deus, então eu vou virar a chave, o modo eleito, eu vou viver a vida como eu quero. Não. Tem que estar santo e irrepreensível diante de Deus. Então nós precisamos nos preocupar com essa doutrina, não só de modo teórico, mas devemos nos preocupar se nós estamos vivendo uma vida coerente com a paternidade divina. O filho honra o pai. O servo respeita o seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês. E aí é o estranhamento, né? Mas onde nós temos desonrado? E ele diz, vocês oferecem pão imundo sobre o meu altar e ainda perguntam em que te havemos desonrado, profanado? Alexandra, com as mulheres, estão lendo um livro chamado Liturgia do Ordinário. Eu pego esse gancho aqui só para dizer o seguinte, a nossa vida inteira está diante de Deus. Culto oficial é culto oficial, tá, amados? Isso aqui é uma ordenança de Deus. Ah, vou comer pão com manteiga e estou adorando. Não é isso. E a proposta também não é essa. Isso aqui é o momento em que a congregação se une para louvar a Deus em adoração. E o Salmo 133 diz que ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Mas de outro modo, essa vida que nós levamos, mesmo quando estamos cortando lá, comendo pão com manteiga, nós estamos diante de Deus. A mesa não é só mesa que está posta aqui, amados, é na nossa vida inteira. Ele está dizendo, vocês perguntam? Vocês estão me oferecendo coisa imunda. E aí, amados, é claro que cabe a seguinte pergunta. A minha vida, ela tem honrado a Deus, o Pai Celeste?
O filho honra o pai, o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Vocês estão oferecendo coisa imunda, porque vocês fazem o que eu digo para não fazerem. Se vocês têm que viver vida santa, vocês não estão se preocupando com isso. E vocês acham que eu aceito esse tipo de coisa? Vocês estão me desonrando como pai. Procure pela honra ao pai. Eu te digo nessa manhã, por favor. Se você encontrar em seu coração amor pelo pai, mas se em sua vida prática você perceber que... Eu já estou caminhando para a conclusão, amados. Na sua vida prática, você percebe que você está desonrando o pai. Arrependa-se. Não é essa a filiação real. Ele é pai e ele pergunta: onde está a minha honra? Vocês estão me oferecendo coisa imunda. Eu digo que não é assim, vocês dizem: não, eu vou viver assim. Eu digo que aquele que quer ser meu discípulo tem que negar a si mesmo e me siga. Aí eu digo: não, os tempos são outros. Os tempos são outros. Então, se você percebe que no seu coração existe algo, um afeto pelo Pai Celeste, mas se na sua vida prática você percebe que você o está desonrando, eu peço a você, em nome de Jesus, arrependa-se. Se não houver fruto de arrependimento, isso é péssimo sinal, amados. Neste caso, eu me preocuparia tanto com a minha condição hoje, como o meu destino eterno. As palavras de Efésios 1 não são mágicas, viu, amados? Sou adotado por Deus, sou filho por adoção, sou filho de Deus. Não é mágica. Tem que mostrar frutos na vida. Como se ele diz: eu não me comprazo nisso, e é isso que eu vivo, eu estou desonrando a ele. Então, peraí. Mas tem um sentimento, um amor, sabe? Maneiro. E Deus. Mas na vida prática, eu estou fazendo tudo o que ele diz, não é assim. Arrependa-se. Mas eu quero considerar aqui, amados, para a gente caminhar para a conclusão, vou pedir uns minutinhos a vocês. Aquele que tem um amor no seu coração, um afeto pelo Pai Celeste, e tem uma aliança com Deus para viver a sua vida de modo que possa agradar o Pai Celeste. E é o primeiro sinal de um tropeço, diz: Senhor, me arrependo diante de Ti. Tenha misericórdia de mim, meu Pai. É para esse que eu quero falar agora. Sabe? Que não tem só um amor afetivo, emocional, mas tem um amor comprometido com uma aliança com Deus para agradá-lo. Meu Pai Celeste diz que é assim que se vive, é assim que eu quero viver. É para esse que eu quero falar agora. Aplicando essa doutrina à nossa vida, amados. A nossa vivência, a nossa história pessoal. Porque quando nós consideramos essa doutrina, acreditando nela pela autoridade da palavra de Deus e pelo testemunho interior do Espírito Santo de Deus, mas quando nós consideramos a nossa vida no mundo, nós podemos estranhar. Especialmente em alguns momentos, amados. Você pode dizer assim: como pode isso? Como pode eu ser filho de Deus e enfrentar a minha vida no mundo, que muitas vezes fica difícil, e para algumas pessoas, amados, fica insuportável? Como pode isso? Como pode isso? Eu sou filho de Deus, e Ele permitiu que eu passe por isso. Em que eu acredito? Em Efésios 1? Ou no que eu estou vendo com os meus olhos? No que as Escrituras dizem, ou nos fatos existenciais que eu experimento, que às vezes são difíceis, quase insuportáveis? Queridos, eu quero falar aqui da antiga tática, uma tática antiga do mal. Preste atenção.
Este mundo é o que é, em seu lado sombrio, devido ao enfraquecimento da confiança na autoridade da palavra de Deus. Eu repito, este mundo é o que é, em seu lado sombrio, devido ao enfraquecimento da confiança na autoridade da palavra de Deus. Eu explico a você a que eu estou me referindo. O ser humano, ele foi criado em um estado de perfeição e tinha uma vida pela frente que seria maravilhosa se o mesmo mantivesse a fidelidade com a aliança de Deus na sua palavra, no que ele tinha dito, ok? E o que implicava em obediência a ele. Aí a tentação entra na história. A gente está indo lá para Gênesis, do começo da história humana. E a essência da tentação está no ataque à autoridade da palavra de Deus. Ao modo, é isso mesmo que Deus disse, lá em Gênesis 3. O tentador se aproxima, não como um dragão horroroso, vindo dos filmes mais elaborados das ficções. Ele se aproxima como um gentil teólogo. E ele diz assim: é isso mesmo que Deus disse? Permitam-me ler aqui. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Quem está aqui por trás, amados, é um teólogo gentil e maligno, que está por aí ainda. Aí, é isso mesmo que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim. Olha a sagacidade, amados. A mulher vê aquela serpente, não se tinha medo de serpente ainda, não tinha inimizade, não tinha peçonha, aquele animal maravilhoso, naquela imensidão de floresta, e ela pode começar a contemplar aquele animal e se aproxima o gentil teólogo maligno. Parece contraditório, né? Gentil teólogo maligno, mas ele pode se transformar em anjo de luz. Pode se transformar num teólogo gentil também, mas continua maligno. E ele vem atacar a autoridade da palavra de Deus. Estou lendo um teólogo, começando a ler um teólogo, que cada vez mais eu procuro me aprofundar nas Escrituras Sagradas, e estou lendo agora o Pentateuco, e esse teólogo me desafia, não é, trazendo essa questão dessa narração, dessa narrativa de Gênesis. E ali está a serpente, e às vezes, isso é mito, a serpente não fala, e ele chama atenção para o seguinte: ali está um cenário todo envolvente, e aquela mulher olhando a beleza daquele animal, não é? E o quanto ela tinha todo acesso a todas as árvores. E chega o gentil teólogo maligno e diz: olha, para você ele disse isso, você não pode comer de todas as as árvores. Ele começa a torcer. Porque Deus tinha dito o seguinte: essa imensidão é de vocês, apenas uma. E ele vem torcendo: vocês não podem tudo? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Está sendo duro. Não tinha sido duro. Vocês podem comer de tudo, dessa imensidão. Apenas uma, para provar a obediência de vocês a mim. Ah, não, isso é muito duro. É assim que ele disse, tem certeza, está sendo duro. Aí a mulher cai na provocação sagaz do gentil teólogo, da gentil maligna teologia. E ela diz assim, ela respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim, podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha aí, ela já caiu no conto. Ela diz assim: realmente tem uma dureza, nós não podemos nem tocar. E foi isso que Deus disse, amados: vocês não podem comer. Tocar podia,
Mas Satanás vem com a sua gentil teologia mostrar para ela o seguinte, para eles: Deus está sendo duro com vocês. E ela cai. Realmente tem uma dureza. Podemos nem tocar teólogo gentil. Enquanto ela olhava para aquela serpente, ele enchia o coração com a pior teologia, maligna. E aí o texto diz: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ele está testando vocês. Ele não seria tão duro assim. Vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos como Deus. Ou seja, vocês serão criaturas divinas. É mais do que ele está propondo a vocês. Então, amados, antiga tática. Minar justamente a autoridade na palavra de Deus. O que tem a ver com Efésios 1? Apesar do mundo imenso e no que passamos nele, nas nossas privações, o que vale é a palavra de Deus. Ele disse que nós somos filhos dele. Ok, amados? Antiga tática. E jogou o mundo no que é no seu lado sombrio. Mas essa antiga tática, amados, se repete mais uma vez, agora na pessoa de Jesus Cristo. Jesus foi batizado por João, e ao ser batizado, os céus se abriram. O Espírito Santo desceu sobre ele e ouviu-se uma voz dizendo: tu és o meu filho amado, em você eu tenho muito prazer. E logo depois ele foi para o deserto ser tentado, passar por uma aridez, por uma privação. Então veio lá o antigo teólogo gentil e maligno, com a antiga tática. Diz para Jesus: ele disse que você é seu filho amado e que ele tem muito prazer. Mas olha você, passando por essa privação, por essa fome, essa aridez, 40 dias nesse sofrimento, ele não banca você, já que ele é filho, que você é filho e ele tem prazer em você. Vamos lá, vamos ver se ele mantém o que diz. Transforma essas pedras em pães. Mas o Senhor Jesus não foi como o primeiro Adão. Ele respondeu à altura da sua perfeição. Ele diz assim, lá em Mateus 4,4, Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele estava aqui se referindo a Deuteronômio 8,3, e diz assim: ele humilhou vocês e os deixou passar fome, depois sustentou-os com maná, que nem vocês, nem os seus pais, nem seus antepassados, para mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E hoje, amados, estou concluindo, e hoje, ele tem um sistema inteiro a seu serviço, que na estrutura do mundo caído, está o tempo todo colocando em questão a nossa filiação, o tempo todo. Ele não pode invalidar a sua adoção de modo nenhum, mas ele pode trazer dúvidas sérias ao seu coração e mexer na certeza e na alegria que você tem como filho de Deus, quando você olha ao entorno. O mundo quebrou porque o ser humano deu ouvidos à voz mentirosa. Em quem nós vamos acreditar, amados? No Deus veraz, que diz que nós somos filhos dele, adotados, porque seu propósito desde antes da fundação do mundo foi esse? Ou nós vamos crer no mentiroso? João 8 diz assim, ele, esse teólogo ardiloso, gentil, que chega com uma teologia encantadora, mas maligna, ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Estão trazendo aqui, amados, mas às vezes eu entro numa crise, José, porque eu acredito nessa verdade, mas eu experimento uma aridez, uma dificuldade,
Eu digo a você, meu irmão, minha irmã, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de vida sensacional vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O meu justo viverá pela fé. Nem só de sucesso viverá o homem, nem só de prosperidade, nem só disso, nem só daquilo, que por mais legítimo que seja, pão, nós vivemos na confiança do que Deus disse, amados. Amém? E essa é a verdade acerca de nós. Lamentando muito, queridos, eu tenho que encerrar aqui esse sermão, tendo ainda algumas coisas para falar. Mas a gente volta na semana que vem. Ok, amados? O que eu queria dizer para você é que Paulo revela algo tão maravilhoso, que mais maravilhoso que isso não existe para qualquer ser humano. Ok? Mas olhando a nossa vivência, e às vezes louvando a Deus, como você pode estar louvando aí, meu Deus, o Senhor me escolheu para ser filho, não me botou no canto do universo, não vai ser condenado, mas tá, fico aí, como o sol, como as estrelas, sabe, como esses anjos perfeitos, santos. Os anjos não são filhos, amados. E aí a gente vê essa verdade tão estonteante, mas amanhã, segunda-feira, a gente mergulha num caos, num deserto, e vem o teólogo ardiloso e gentil. Mas será mesmo? Aquela história lá, eu sei a igreja que você frequenta, estava colocado lá, Efésios 1, 5. Fala sério, né? Olha para a sua vida. Aqui todos esses, não padecem. Então isso aí é irrelevante. É a sorte, é a fortuna. Você mantém mesmo que você é filho dele? E o que a gente aprende com Cristo Jesus é o seguinte: nem só de pão, nem só de vida sensacional, nem só de ausência de dificuldade, nem só de alegria, de festa, nem só disso vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu acredito no que ele falou. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Amém, amados? Vamos ficar de pé. Domingo a gente